Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer muitas informações sobre o Fluminense. Ontem à noite surgiu a notícia de quem provavelmente vai ser o dono da SAF do Fluminense. Também tem um jogador que gera uma certa desconfiança que está renovando seu contrato e o valor que o Fluminense ofereceu por Pita, atacante do Cuiabá, que foi rejeitado. Então a gente vai falar disso tudo ao longo dos próximos minutos, só que eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com os amigos tricolores, compartilha nos grupos tricolores, ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, a alcançar mais inscritos. A nossa meta é chegar aos 11.300. Se você se inscrever, falta menos um, então dá essa moral pra gente. Vamos começar falando da SAF do Fluminense, que eu acho que é o assunto que mais é falado, mais todo o torcedor do Fluminense quer saber como que vai ficar essa situação da SAF. E ontem à noite surgiu uma matéria falando que o dono da BTG, né, provavelmente vai ser um dos principais investidores da SAF no Fluminense. Só que num formato um pouco diferente. Não vai ser a BTG que vai comprar a SAF do Fluminense. A BTG vai criar um fundo de investimentos e o dono da BTG vai investir com pessoa física. Ou seja, acho que o nome dele é André Fernandes. Ele vai pegar o dinheiro dele e vai botar nesse fundo de investimento e também eles vão tentar captar outros investidores a fim de botar dinheiro nesse fundo de investimento para comprar a SAF do Fluminense e ser lucrativo. Cada vez mais tem gente botando dinheiro nesse fundo de investimentos para conseguir lucrar com esse dinheiro e conseguir realmente de fato fazer com que o futebol do Fluminense gere receita, gere dinheiro, gere lucro e atrai cada vez mais investidores. Uma coisa que chamou a atenção na matéria que eu vi, que eles vão buscar principalmente torcedores do Fluminense que têm o potencial de investir. Torcedores do Fluminense que têm o capital financeiro para poder investir. O que eu avalio disso? Primeiro, eu acho que é muito bom você ter torcedores do Fluminense investindo no clube. Por quê? Quando você tem esse investimento, os caras vão querer montar times competitivos, vão querer fazer o time do Fluminense ser forte. Além de querer o retorno financeiro, eles também vão querer o retorno esportivo do time do Fluminense, ainda mais na pessoa do dono da BTG Pactual, sendo um dos principais investidores ali, né? Na matéria fala que ele já confidenciou para pessoas próximas que ele vai botar dinheiro nesse fundo de investimento. Então, caminha mais ou menos para isso. Só que é uma coisa que eu vi o Quintela falando, foi uma coisa também que me despertou um pouco. Essa questão de SAF é algo um pouco complicado. Por quê? Quando a gente tem a questão da SAF, a gente vende o clube para esse dono. E ao contrário, tipo assim, a gente critica o Mário, a gente criticava o Pedro Abad, criticamos muito o Peter Sins. Só que depois de 3 anos ou 6 anos ali, esse presidente sai e entra um novo presidente. Quando você vira uma SAF, não tem essa transição, né, de sai um presidente e entra o outro. Não, o cara continua dono do clube até ele falar, cara, não quero mais isso aqui, vou vender. Mas se ele não vender, o clube vai continuar sendo dele, ele investindo ou não. Então, essa que é a grande preocupação de um time virar SAF. E um outro ponto também que eu vejo muitos torcedores tricolores iludidos com a questão de SAF é o seguinte: muitas pessoas olham e falam assim, a SAF do Fluminense vai chegar, a gente vai ter dinheiro, vai contratar, vai voltar a ser campeão da Libertadores. Eu acho que não é bem assim. Eu acho até que a SAF do Fluminense vai ser estruturada principalmente para primeiro pagar as dívidas do clube, sanar o clube, para depois conseguir fazer aportes maiores no futebol. A gente pega os exemplos das SAFs que temos no Brasil. Temos a do Botafogo, que foi campeão recentemente da Libertadores, só que foi vendido por um valor muito baixo no desespero, só que o John Textor acabou injetando mais dinheiro. Só que a gente tem que aguardar para ver como que vai ser isso no futuro, porque a gente viu o que aconteceu lá no Lyon da França, o time não conseguiu ser campeão, tem uma dívida alta e o John Textor vai ter que conseguir, de certa forma, arrecadar recursos para pagar essa dívida do Lyon, porque senão o time vai ser rebaixado para a segunda divisão devido a fair play financeiro. A SAF do Vasco deu super errado. Para mim, a SAF assim, que tem uma estruturação muito boa e que eu acho que no futuro vai colher bons frutos é a SAF do Bahia. A gente pegar para ver a SAF do Bahia, eles voltam a jogar uma Libertadores depois de vários anos. Tem ali, né, uma questão de tirar bons profissionais de Xerém, levar lá para Salvador para poder fazer uma captação de jovens jogadores também lá. Então eles estão pensando no futuro em revelar jogadores. Então eu vejo uma SAF do Bahia muito bem estruturada para longo prazo. Temos a SAF do Cruzeiro também, que é uma SAF que a gente não vê uma certa organização. O Ronaldo comprou, conseguiu sanar as dívidas do Cruzeiro e já vendeu com lucro. E agora o novo dono do Cruzeiro vai botar cada vez mais dinheiro ali, até por ele ser um torcedor cruzeirense, ele quer ver seu time voltar a ser campeão. E temos a SAF do Galo também, né, que a gente vê que a dívida vem aumentando cada dia mais. Então, essa questão de SAF são coisas que a gente tem que observar. E torcer para que quando o Fluminense venda essa SAF, seja por um bom administrador, um cara que tem uma boa visão de mercado. Eu não sei se o Mário realmente vai ser o CEO dessa SAF, mas o cara que for o CEO da SAF seja um cara que tenha uma visão de mercado, consiga fazer o time do Fluminense evoluir,
tanto esportivamente como financeiramente, mas é algo com um debate muito longo. Inclusive eu pretendo trazer um vídeo muito em breve aqui no canal, uma live aqui no canal, né, porque isso é assunto para uma live, um especialista em SAF, para o cara poder esclarecer dúvidas e tudo mais, e eu prometo que eu vou tentar fazer isso ainda esse ano, para a gente poder ter um esclarecimento mais sobre SAF, mas não é algo tão simples assim para você definir, a Fluminense virou SAF, agora a gente vai contratar vários grandes jogadores, vão ter um super time. Não é assim. Eu acho que é um processo gradual, mas se o Fluminense conseguir pagar as dívidas, para mim já é um grande sinal ali de a gente ter um time muito forte futuramente. E, então, sobre o SAF foi isso. Agora falando um pouco sobre negociação de jogadores, ontem surgiu duas notícias. O valor que o Fluminense ofereceu pelo Pita e uma possível renovação de contrato do Samuel Xavier. O contrato do Samuel Xavier se encerra no final de 2025. O Fluminense está sinalizando uma proposta de renovação de contrato com o Samuel Xavier, o que gerou muito burburinho nas redes sociais. Por quê? Primeiro, o Samuel Xavier foi muito criticado nessa temporada de 2024 no Fluminense. Faria sentido o Fluminense já oferecer uma renovação de contrato para o jogador? Eu não vejo como algo bom nesse momento. Esperaria chegar ali janeiro, fevereiro, março, e depois começaria a pensar numa renovação de contrato, para ver como que o Samuel Xavier vai voltar nessa temporada de 2025. Ele teve um ano de 2024 muito abaixo, mas todo o time do Fluminense teve um ano muito abaixo. Então isso que gera desconfiança. Vale a pena renovar agora? Não era melhor esperar mais um pouquinho? Mas pelo que eu estou vendo, o Fluminense vai sim renovar esse contrato com o Samuel Xavier. Espero que dê certo. O Samuel Xavier, que foi muito importante em 2022, teve uma boa temporada em 2023, mas 2024, depois que ele fez aquele implante capilar, acabou jogando muito mal. Esperamos que em 2025 ele possa dar a volta por cima e retornar seu bom futebol. E para fechar esse vídeo, vamos falar dele, Pita, Isidro Pita, atacante paraguaio, que é do Cuiabá. O Fluminense vem insistindo na contratação desse jogador e o Fluminense ofereceu 16 milhões para o Cuiabá na contratação do Isidro Pita, recusado pelo Cuiabá. E acho que o Cuiabá quer 40 milhões. O que eu falo assim, nessa questão desse atacante? Para mim não vale 16 milhões, tá? É um jogador que é até bom, tal, brigador, mas não vale esse valor todo. É um jogador ali que muito provavelmente vai ajudar times que estão ali na fase mais abaixo da tabela ali para poder com os gols dele livrar esses times do rebaixamento, mas 40 milhões que o Cuiabá está pedindo é um valor muito alto, e até 16 milhões que o Fluminense propôs a pagar eu também acho um valor muito alto. O Fluminense tem que tentar concentrar seus investimentos em jogadores que vão dar retorno técnico e financeiro. O Isidro Pita já tem uma idade avançada, ele não vai dar um retorno financeiro para o Fluminense. Por mais que o Fluminense invista 16 milhões, o Fluminense não vai conseguir arrecadar nada, provavelmente com a venda futura do jogador. Então acho que o Fluminense está indo para um planejamento um pouco preocupante para mim, mais um ano. Vai subir a folha salarial, vai subir os investimentos, mas tem que investir certo. Não basta você apenas investir para falar assim, contratei fulano, não deu certo, contratei ciclano. Não, tem que investir em boas opções e não do jeito que vem fazendo esses investimentos. Né? Então, a gente espera que... eu não gostaria de ver o Pita, ainda mais por esses valores no Fluminense, mas que o Fluminense possa começar a pensar melhor, no Mário, antes de fazer investimentos, e fazer investimentos acertados para que a gente não venha sofrer as consequências futuramente. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos tricolores, compartilhe os grupos tricolores e ajude o Falando de Flu a chegar cada vez mais longe, alcançar mais inscritos, que a nossa meta é chegar aí, né, aos 11.300 inscritos. Se você se inscrever, falta menos um. Saudações tricolores e até a próxima.